Eu vou estar apresentando agora uma aplicação de sistemas lineares no campo da engenharia elétrica, que é através da análise de circuitos elétricos através da lei das malhas de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, popularmente conhecida como lei das malhas de Kirchhoff, diz que a soma algébrica das tensões de um circuito fechado é nula. Para entender a aplicação da lei de Kirchhoff, lei das malhas de Kirchhoff, primeiro é preciso entender como que a gente vai conseguir obter esses valores de tensão nesses resistores que estão no circuito. Então, para isso, a gente usa a primeira lei de Ohm, que a lei de Ohm afirma que a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica. O que seria a tensão? A tensão elétrica é a força responsável pela movimentação de elétrons. E aí a fórmula para se calcular a tensão seria a tensão, que é igual a resistência vezes a corrente. E a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons dentro de um condutor, quando existe uma diferença de tensão entre as suas extremidades. A corrente, a fórmula para se calcular a corrente, é usada derivando da fórmula ali da segunda lei de Ohm, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E a resistência é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma tensão aplicada nele. E a resistência, a fórmula dela, o valor de resistência se obtém dividindo a tensão pela corrente. Aqui tem um resumo das fórmulas aqui. É basicamente a mesma fórmula. A única coisa que se altera é faz as transformações ali para se obter a variável que se quer. Aqui eu tenho um exemplo para entender um pouco mais sobre a parte da lei de Ohm. Aqui nós temos um circuito onde tem a tensão, uma fonte de 10 volts e uma resistência de 10 ohms. Aí aplicando esses valores na fórmula para se descobrir a corrente que circula por esse circuito, se obtém a corrente de 1 ampere. Aí aqui para se descobrir a tensão no circuito onde tem uma corrente de 1 ampere, uma resistência de 100 ohms, é só aplicar na fórmula que se descobre que a tensão é de 100 volts. Aqui nós já temos o circuito que vai ser aplicado, a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas, onde aqui se tem duas fontes e não é possível descobrir a tensão e a corrente que circula pelo circuito utilizando as fórmulas normais da lei de Ohm. Então nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Aqui o primeiro passo é se definir e se estipular um sentido que a corrente vai circular. Aqui, na tensão 1, a gente estipulou que a corrente vai circular passando pelo resistor 1, pelo resistor 3 e de volta até a fonte. E aqui na malha B, a gente estipulou que ele vai passar pelo resistor pelo R3, pelo R2 e de volta para a fonte. Aí o segundo passo é construir a expressão das malhas. No caso a gente soma aqui a tensão do resistor 1 com a do resistor 2, menos a da fonte, porque aqui quando nós definimos o sentido da corrente, a corrente sairia do polo positivo e iria até o polo negativo. Por isso que a fonte está como negativo. Aqui a gente utiliza a fórmula da lei de Ohm, que é a resistência vezes a corrente da malha. Aqui a gente descobre que a tensão no resistor 1 vai ser igual a sua resistência vezes a corrente da malha. E aqui no R3, como ele está no meio entre as duas malhas, a sua tensão vai ser igual a sua resistência vezes a corrente de A menos a corrente de B. Por que menos a corrente de B? Porque aqui como a gente da forma que a gente estipulou o sentido da corrente, essas correntes aqui elas vão percorrer sentidos opostos. Aí a gente vai ter aqui que o resistor é a resistência vezes a corrente da malha A menos a corrente da malha B. Aí aplicando os valores, a gente vai ter que
a tensão do resistor 1 vai ser igual a 100 vezes a corrente de A, e a tensão do resistor 3 vai ser igual a 470 vezes a corrente de A menos 470 vezes a corrente de B. Aí, somando essa fórmula, organizando ela, a gente obtém que a corrente na malha A é igual a 570, que a tensão na malha A, na verdade, é igual a 570 vezes a corrente de A menos 470 vezes a corrente de B. Isso daí dá igual a tensão da fonte. Aí, para construir a expressão da malha B, é basicamente o mesmo processo, os valores diferentes. Daí é a resistência do resistor 2 vezes a corrente de B. E a R3 também é a mesma coisa, só que daí aqui se altera a ordem das correntes aqui, porque agora a gente está usando a referencial da malha B. Então vai ser diferente. E aí, agitando essa expressão, a gente obtém que a corrente na malha B, que é a tensão na malha B, na verdade, vai ser 690 vezes a corrente na malha B, menos 470 vezes a corrente na malha A, igual a menos 6 da tensão da fonte. Aí o terceiro passo, como a gente obtém duas equações com duas variáveis desconhecidas, no caso a gente vai ter que resolver esse sistema. Aí, como é o objetivo da aula, assim, aqui eu vou estar resolvendo pelo método de escalonamento. Aí aqui eu transformei esse sistema numa matriz representante do sistema. Aí escalonando aqui, aí a gente atribui para zerar esse valor aqui, a gente atribui que a linha 2 vai ser igual a linha 2 menos a linha 1 vezes 47 dividido por 57. Aí resolvendo aqui, a gente obtém zero no primeiro. A gente consegue zerar essa variável aqui e obtém que esse valor aqui, que é 17.240 sobre 57. E aqui fica 74 sobre 19. Aí agora a gente vai resolver esse sistema. Aí agora a segunda equação é 17.240 sobre 57 vezes a corrente de B igual a 74 sobre 19. Aí, resolvendo essa equação, a gente obtém que a corrente na malha B é igual a 12,87 mA, que é 12,87 vezes 10 a menos 3. Aí a gente substitui esse valor na expressão da malha A. E resolvendo a equação, a gente obtém que a corrente na malha A é igual a 31,6 mA, ou 31,6 vezes 10 a menos 3. Aí aqui a gente pode calcular a tensão dos resistores. Aí basta a gente utilizar as fórmulas previamente definidas, aqui do resistor 1, do resistor 3, do resistor 2, e substituir aqui nessa equação os valores da corrente daí. Aqui no resistor 1 é 100, que é o valor de resistência, vezes a corrente de A, que vai dar um total de 3,16 volts. No resistor 2 é 220 da resistência, vezes a corrente de B, que vai dar 2,83. E no resistor 3 a gente tem 470 vezes a corrente de A, menos 470 vezes a corrente de B. Isso daí vai dar um total de 8,80. E essa foi uma aplicação de sistemas lineares na área da engenharia elétrica.